spell. Oh, it's like we've always known. A transição entre a infância e a adolescência é um momento muito importante na vida de todas as pessoas. As coisas boas, as coisas ruins, tudo aflora nesse período. Este é um vídeo de memórias no qual o jornalista Denison Ventura nos conta os prazeres e os perigos desse momento da vida, aqui relatados com muita sensibilidade pelo jornalista Denison Ventura. A infância e a adolescência que viveu no sul do estado da Bahia, entre os municípios de Itajuípe e Itabuna, o jornalista Denison Ventura nos relata neste vídeo de memórias. O meu pai, ele veio já de uma família de padrão muito equilibrada, porque é uma família de brancos, né? Você sabe que historicamente isso já traz, né? É uma família de branco, tanto que eu tenho primos, assim, que são brancos de cabelos louros que nem Xuxa tem. Xuxa pinta, eles não pintam, né? Então, assim, tem essa questão da família. Então, Painho veio de um lado mais tranquilo, tanto que Painho, ele só acordava após as 8 da manhã, era hábito dele, mas era hábito de uma vida que ele teve, tá? Então, sempre ali, com a fazenda em Antas, não eram milionários, mas eles viviam daquilo, então tinham tranquilidade. Então, ele não teve sofrimentos. Maninha, como foi deixada, minha avó ainda passou por um período de muitas dificuldades econômicas, tá? Então, Maninha lembrou, tem até um detalhe importante agora, Maninha, um belo dia, me falou, olha, Caixa, eu fui ter minha primeira boneca com 12 anos, a primeira boneca de minha mãe. E eu falei, por quê? Aí veio essa história do meu avô, lembra-me como hoje. Depois que ela me disse isso, todos os anos, não minto, todas as minhas idas a Itajuípe, eu levava boneca de presente. Tá? Então, todas as bonecas que ela teve a partir dos 12, e que, ao saber da história, né, como eu tinha tido todos os brinquedos, observe aqui, dá para ver? Vou te mostrar. Tá vendo ali os carrinhos? Deu para ver? Deu? Pronto. Esses carrinhos, você sabe que hoje são comuns e baratos, mas isso há 40 anos. Carrinhos de controle remotos, automáticos não eram. Então, todas essas, a bicicleta, a mobilete, os carros, todos os óculos de sóis, de adolescentes, entendeu? Tudo isso, Maninha verteu profissionalmente para me dar com pés no chão. Tanto que eu sou muito bom para dinheiro, ok? Eu não jogo dinheiro fora, não, tá? Então, ela falava, e de maneira que não era chata, ela dizia assim, olha, você arrasou na escola, qual é o presente que você quer? E aí nós tínhamos uma loja linda da Estrela Itajuípe, que aquela região era a região do cacau, né? Então, aquele exagero do cacau não era exagero, aquele era real. Então, a gente parava o carro na rua e não desligava o carro, porque não precisava se preocupar com combustível. Era uma coisa meio doida que a gente nem conta, porque ninguém acredita. Mas em 82, em Itajuípe, a gente já levava Daniela Mercury, Chiclete com Banana, a gente botava 30 trios na praça rodando, e naquela época, o camarote das autoridades, há 30, 40 anos, ele já tinha central de ar-condicionado. Doidice isso, né? E aí eu não conto isso a ninguém, porque as pessoas ficam achando que é exagero de baiano, mas já tinha essa loucura no sul da Bahia até antes da vassoura de bruxa, que aí é um outro capítulo que eu chego já já. Então, todas essas dificuldades que a mãe passou até os 10, primeiro eu supri. Então, eu dei bastante joias à manhã. Ela adorava joias, ela comprava, ela gostava muito de comprar joias. E eu comprei também muitas joias, porque eu queria suprir qualquer dorzinha que existisse nela naquela infância. Então, eu dava joia, eu dava esmeralda, eu dava anel, eu dava um monte de coisa. E as bonecas também. Então, toda vez que eu ia, levava boneca. Então, quando ela faleceu, ela tinha três guarda-roupas ainda de bonecas em casa. 3, todas as bonecas, todas as Barbies, todos os bebês, bebezinhos, bebezotes, bebezões. E ela tirava uma vez no mês, tá? Para
dar banho nas bonecas. Ela dava banho em todas as bonecas e limpava. Então veja o quanto isso era especial para ela. E eu percebi isso e consegui retribuir até ela falecer. E tínhamos empregados em casa, tínhamos, né? Porque tinha a questão do motorista, que era o motorista de manhã, tinha o motorista que levava as pessoas. Política de interior é muito assistencialista, né? Então, ela tinha... depois eu vou mandar umas fotos para você ver, viu? Nós tínhamos parceria com deputados, Roland Lavigne, que era um amigo nosso. Então, tinha, tipo, Dona Maria do Carmo Alves, aqui em Sergipe. Exame de ultrassom, exame de não sei o quê, parará, tudo aquilo. Então, tinha esses empregados em casa também. Tinha 2 secretárias, que era para dar esse suporte, que a casa nunca ficava só. Tinha sempre gente comendo, tomando café, e manhã não admitia, humanamente, que alguém chegasse à porta pedindo algo, passasse fome e fosse lá embora de casa sem comer. Isso não poderia existir. Se isso acontecesse, ou se eu fizesse algo desse tipo, ou meu pai fizesse algo desse tipo, era capaz de ter realmente uma coisa muito séria, porque ela não admitia. Olha, eu como a família, ela não era... Minha família nunca foi muito grande. A irmã de minha mãe, que é a cópia fiel, parece que é gêmea, mas não é. Mas é igual. Eu nunca vi coisa dessa. Só tem uma filha. Perfeito? Então, a nossa família foi muito econômica em fazer filhos. Só fez um, o outro fez um, tal. Os irmãos de meu pai só tem um filho cada um, tá? O que eu lembro é que eu fui muito feliz. Eu era o pivete do bloco da cidade, então eu saía vestido à frente do bloco, dançando, feliz, e manhã com os amigos, com a mamadeira para me dar a mamadeira na hora certa, porque eu era muito esperto, e então eles amavam, eu esqueci o nome que dá, o mascote do bloco. Então eu cresci mesmo no colo, já fantasiado, sendo mascote do bloco. E tive infância feliz com os meus amigos, que são amigos até hoje da cidade. Muitos vieram estudar em Aracaju e voltaram. Fizeram medicina, engenharia, psicologia, mas eu sempre vou a Itajuípe e a gente se vê, ficou ainda muito mais fácil isso, né? Com as redes sociais. Então, nós éramos felizes, porque eu lembro que Itajuípe chove muito. Então, e à beira de uma escola que tem lá, que foi a primeira parte da minha educação, ela tem um lago. Então, a gente vem andando por esse lago, tem muitas árvores. E eu lembro que eu, Patrícia Raik, Clécia, Maurício, Márcio Vinhas, sabe? A gente vinha e a gente cantava muito. A gente cantava e pulava nas árvores, que se a gente perdesse equilíbrio, caía no lago. E às vezes caímos no lago. Isso era surreal. E quando chovia, a gente vinha voltando para casa, tomando banho de chuva. E a gente, né, isso é insubstituível. Agora, uma parte que eu acho triste, né, eu nunca fui efetivamente, eu não cheguei a ser estuprado, mas eu sofri várias tentativas de abuso por conta dessa exposição. Talvez as pessoas já vissem uma pretensa sexualidade que eu não tinha. Eu era uma criança normal. Eu até hoje não tenho trejeitos e nada contra quem tem também, mas o ser humano percebe, o adulto percebe. Então, em muitos momentos, eu tive muitos ataques de pessoas próximas à família, ok? E um belo dia, eu estava com uns 28 anos, quando me despertou alguns desses ataques. Aí eu procurei terapia, não falei amanhã, porque eram pessoas da área da política, inclusive pessoas muito próximas, em que havia uma confiança de falar, ele vai ficar com você que eu vou ali para a reunião e já volto, tá? Então, nunca aconteceu, porque como a casa tinha empregados, então nunca dava tempo, graças a Deus, de se concretizar. Mas foram coisas que me afetaram bastante quando eu descobri na fase adulta. Eu fiquei indignado com isso, porque eram pessoas em que a família confiava. Ok? Inclusive, eu soube de uma dessas pessoas que muito tentaram, e ele voltou a morar na cidade, e quando eu voltar, eu vou procurá-lo para falar que eu lembrei e que não faça aquilo. Entendeu? Porque o crime, inclusive, é imprescritível. Ele poderia ainda ser preso. Né? Então, eu vou voltar para falar com ele, porque ele casou, teve filhos, hoje ele é avô,
E depois de muitos anos, ele assumiu a homossexualidade dele. Então ele usava uma criança para fugir dele mesmo. E isso não pode ser feito, né? Então, assim, eu vou falar com ele. E na época eu não falei, viu, Jorge? A minha mãe e meu pai, que eram vivos, porque se eu tivesse dito, minha mãe era maravilhosa, mas ela tinha limites. Eu tenho certeza que ela teria feito algo bastante sério.